pelas obras de Cristo. Claro que a obra de Cristo vai florescer em nós. E como o apóstolo Paulo disse, se eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Então as obras serão de Cristo, porque eu não tenho obras nenhuma. Lá em Efésios capítulo 2 já diz claramente, para que nós não se gloriem nas nossas obras. Presta bem atenção nisso. As obras são de Cristo, e somente a obra da cruz que faz o homem sair da sua condenação eterna dado desde a época de Adão. Então, intermédio de Cristo veio a redenção e a salvação. É somente por Cristo que somos salvos, pela graça, graça que é um favor imerecido, diferente do que nos ensinaram a vida toda, que a graça era um prédio, uma instituição ou um CNPJ. Estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Quantas pessoas que falaram que eram meus amigos, dormia na minha casa, almoçava, jantava, andava comigo, mas quando eu saí da instituição CCB e comecei a trabalhar pelo Evangelho dentro de uma igreja chamada Comunidade Cristã no Brasil, acabou a amizade, foram embora. Por que será? E a minha pregação é somente para o Evangelho de Cristo, colocando as pessoas, conscientizando elas no que realmente somos, pecadores. Adão, em vez de colocar a culpa nele, dizendo: Senhor, eu pequei, sou digno que o Senhor me amaldiçoe, eu que errei. Em vez dele colocar a culpa nele, ele jogou a culpa em Deus. Olha o que ele disse: foi a mulher que tu deste. Ele não pôs a culpa na mulher, colocou a culpa em Deus. A primeira coisa, quando o homem está sem Deus, ele desacredita do próprio Deus. Ele coloca a culpa dos teus problemas em Deus. A dificuldade da tua vida ele joga em Deus. Mas se Deus estivesse na minha vida, isso não ia acontecer. Mas se Deus realmente me amasse, você acha que ia tirar isso de mim? Hipócrita, maldoso. Posso pregar a palavra, irmão? Somente por Cristo temos salvação. Vamos ler a palavra no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Amém. A salvação é pela graça. Irmão, esta palavra é uma palavra que nos coloca no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nosso lugar é um lugar de imperfeitos. Nosso lugar é lugar de ser humano, lugar de pecador, lugar de homem e mulher que precisa de Cristo para ter salvação. Aqui está escrito que não é por meio das nossas obras, nós não vamos alcançar a vida pós a morte com glória no céu pelo que nós fizemos, pelo que nós somos. Não, o irmão lá é muito bonzinho, então ele vai para o céu. Ué, ele é muito bonzinho. Mas o ladrão da cruz, Dimas, era muito ruinzinho. Ele não era bonzinho, ele era ruinzinho. Mas ele creu em Cristo, não tinha obra nenhuma para a salvação, mas por crer na graça do Filho de Deus, que é o favor que ele não merecia, que eu também não mereço, que você também não merece, por ter crido nisso, que é Cristo Jesus, o autor da salvação,
Neste momento, multidão de pecados foram perdoados e foi livre esta alma da morte. E ele cobriu com multidão de misericórdia. A multidão de misericórdia de Cristo Jesus estendeu sobre as nossas vidas, porque nós somos humano igual ao nosso vizinho. Nós somos humano igual o ímpio, igual o justo, igual o sábio, igual o nécio. Somos humanos de sujeito a todos os pecados da vida, sujeito a todas as paixões da nossa vida, mas nós temos um diferencial melhor. Nós deixamos de crer em uma escultura feita por mão de homem para crer em Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós deixamos de crer na força dos meus braços e dos teus braços para crer em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós deixamos de crer que as minhas obras fazem qualquer coisa do céu se mover para olhar para as obras da cruz, que é as obras de Cristo Jesus, sendo santo, sendo cidadão do céu, sendo o Verbo que se fez carne, sendo Ele autor da salvação, príncipe da paz, o Rei da sabedoria, o eterno em misericórdia, supremacia divina, e Ele deixou a tua glória para andar com a humanidade aqui na Terra 2026 anos atrás. E quando Ele andou aqui na Terra, Ele conheceu a fraqueza humana, Ele conheceu os erros da população. Mesmo assim, vendo que o homem é presunçoso, é mentiroso, é soberbo, cruel, arrogante, prepotente, falso, caluniador, mais amigo do deleite do que amigo de Deus, mesmo ele vendo todas as imperfeições humanas, mesmo assim, ele se auto-ofereceu para ser sacrifício vivo e dar a própria vida para que nós, condenados pelo pecado de Adão, um pecado original, condenado a viver aqui o máximo de tempo que a nossa vida poderia viver e depois a nossa alma ser lançada com Satanás e os seus adébitos no largo de fogo, mas ele deu a vida e neste momento pagou a Deus todos os nossos pecados. Pagou sem dever. Pagou sem dever. Não devia nada. Ele era coroado de glória. E os homens coroaram ele com espinho. Ele era aplaudido no reino da tua glória, mas na terra ele foi espancado. No reino da tua glória, os anjos voam diante do trono
dizendo: digno é o Senhor de toda honra, louvor e glória. Digno é o Senhor de toda honra, louvor e glória. Criou os anjos, a hierarquia, criou os querubins que da sua cintura para baixo eram as rodas, cor de âmbar, polido no fogo, com expressão de fogo, e ao seu derredor muitos olhos, em um só ser com 4 faces, uma face da bezerra, representando o holocausto da primeira população que se apresentava a Deus com oferta de animais. Também a face da águia, que demonstrava um olho que enxerga tudo, sua onipresença, onisciência, está em todos os locais, sabe de tudo. Quando a irmã está orando, ele está aqui te ouvindo. Alguém no mesmo momento, lá do outro lado do mundo, no Japão, também orando, e o Senhor ouvindo a mesma oração, no mesmo minuto, no mesmo segundos ou milésimos de segundos. Conhece tudo, como esse aparelho que está aqui, transmitindo esse culto online, que nós estamos agora fazendo o culto aqui em presencial, mas alguém do outro lado do país, do outro lado da cidade, aonde o sinal da internet consegue captar, ele consegue entrar agora e da casa dele, ou do serviço, ou da cama, do sofá, ou até mesmo fazendo alguma coisa para se alimentar, ou até andando no teu carro, ele consegue ouvir, como nós estamos ouvindo aqui esta palavra presencialmente, como se ele estivesse aqui. Isso é a semelhança de Deus, que ao mesmo tempo que ele ouve a oração de alguém na Alemanha, ele ouve a oração de alguém no Japão, ele ouve a oração de alguém na África, ele ouve a oração de alguém no Brasil. Glória ao nome do Senhor. Então não tem limite para o nosso Deus, é imutável. Então este querubim que ele criou, com a face da bezerra, adoração, dizendo diante do trono de Deus: digno ao Senhor de toda honra, louvor e glória. Também a face da águia, representando os olhos de Deus que vê os 4 cantos da terra. Também abre a tua boca dizendo: digno ao Senhor de toda honra, louvor e glória. Também a face do leão, representando a autonomia, autoridade, representando onipotência, força. A ciência, a biologia explica que quando um leão runge, não sei se a palavra exata é rungir, ele faz o barulho, o som, né, da sua garganta, do seu diafragma, da sua boca. Quando ele faz aquele barulho, a 8 quilômetros de distância ouve. 8 quilômetros de distância sabe que ali tem uma autoridade falando. Glória a Deus. É a mesma coisa quando a palavra vem, o mundo todo tem que ouvir. Deus é tão perfeito na sua onipotência, na sua onipresença e na sua onisciência, que criou o quê? Os relâmpagos,
na velocidade, está à noite, vem um relâmpago, clareia. O que está à noite parece que fica dia por alguns segundos, ou milésimo de segundos, clareia tudo. E daquele clarão sai uma voz entre as nuvens, de um barulho de um trovão. Glória a Deus. Se o barulho de um trovão que Deus criou já amedronta alguém tem medo, síndromes, já se esconde, já treme, imagina a voz do nosso eterno Deus. Glória ao nome do Senhor. Então nós falamos de 3 semelhanças dentro de um só, que é o querubim. E a última é do homem, a face do homem. E a face do homem é a face da adoração a Deus, dizendo: digno ao Senhor de toda honra, louvor e glória. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. A semelhança do homem está na própria semelhança de Deus. Deus amou tanto o homem que ele poderia fazer a tua semelhança, a semelhança de uma bezerra, como o querubim. Podia fazer a semelhança de uma águia, como um querubim. Poderia fazer a semelhança de um leão, como um querubim. Mas alguém diz: você já viu Deus? Não precisa ver, é só ler. E a Bíblia diz aqui em Gênesis que ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus tem a semelhança de um homem, tem olhos como nós, tem boca como nós, nariz como nós, orelhas como nós, porque Ele criou a tua imagem e semelhança e colocou nesta facheza de terra, fez um jardim e deu a este homem a oportunidade de viver e não morrer. Glória a Deus. Não ficar doente, não ter praga, este homem poder andar com os animais. E falou para este homem: te dou agora a liberdade de colocar nome de cada espécie de répteis, de animais. Glória a Deus. Aleluia. A única coisa que vou te pedir é que você não coma daquela árvore. Glória a Deus. Então ele falou: pode andar, pode fazer os peixes a tua alimentação, possa fazer isso, fazer aquilo, vai produzir a terra, você não vai precisar trabalhar, você vai se alimentar dos frutos, aleluia. Mas o que o homem fez? Se corrompeu desde o início e foi justamente aonde Deus falou que não era para ir. Glória a Deus. A Irmandade está entendendo essa palavra? Dá um glória a Deus. Deus falou para ele, deu uma ordem para ele, disse: olha, pode ir, faça isso, faça aquilo, mas aqui não faça tal coisa. Então Deus viu que o homem estava só e observou ele estando só, disse: não é bom que o homem esteja só. E criou, fez ele dormir, ele dormiu, e tirou do seu lado uma costela, e fez uma companheira, fez uma mulher. A palavra diz, algumas tradução diz disjuntora, a disjuntora, outras diz ajudadora, que é a mesma coisa, outra diz uma companheira. Portanto, esta mulher foi tentada pelo bicho mais astuto, segundo a palavra, mais astuto que estava lá no jardim. E algum ateu que pode estar nos assistindo vai fazer uma pergunta: mas se Deus já sabia o bem e o mal, já sabia de tudo o que vai acontecer, por que então colocou a serpente
mais astuta para tentar Eva. Justamente que quando ele fez o homem, ele deu a ele livre arbítrio para escolher se vai ser rebelde e teimoso ou se vai ser obediente para viver eternamente. Glória a Deus. Ontem foi uma grande festa para o mundo, para o Brasil. Então eles se reúnem, eles compram alimento, compram bebidas, curte, gritam, faz tudo o que pode fazer dentro daquele dia. E justamente isso, hoje, que é um domingo, um dia de você estar com a família na igreja, um dia de você estar presente, cultuando ao Senhor, você deixou de estar na presença de Deus, que é a sua primeira família. Mas reuniu-se ontem a sua família, acha que é tua, e parou na frente de uma tela, e lá cantou, jubilou, comeu, se alimentou. Ontem você não estava ocupado, nem trabalhando, nem fazendo suas coisas, nem na correria do dia. Eu não posso porque isso, eu não posso porque aquilo. Ontem você não estava. Você se doou para estar com a família na presença de algo fenomenal do mundo. Mas hoje você não reuniu a sua família e foi aos pés do Senhor se apresentar, não diante de uma imagem que fala de uma televisão, mas sim diante da presença do Todo-Poderoso e dizer: Senhor, se o Senhor voltar hoje, eis-me aqui. Glória ao nome do Senhor. Então pegou a serpente e colocou no jardim, para que o homem tivesse a liberdade de escolher entre obedecer uma ordem de Deus ou cair na conversa do diabo. Glória a Deus. E neste momento que a serpente astuta consegue corromper o coração e a mente de Eva, então agora se apresenta para o teu marido Adão e fala para ele que ela comeu e não morreu, e dizendo: come também. Naquele momento era o momento que ele tinha que dar um pause, start, espera. Deus falou comigo, não com você. Deus me deu uma ordenança de que eu não comesse, mas você caiu na tentação. Mas eu sou obediente ao Deus que me criou. Não vou cair. Mas ele, junto com ela, caiu, preferindo o fruto da carne e não o fruto do Espírito. Trocou Deus por uma família. E quantos que trocam Deus pela tua família? E quantos que trocam Deus pelo teu serviço? Quantos que trocam Deus pela carnalidade? E trocam Deus pela luxúria? Trocam Deus por um carro, uma moto? Trocam Deus por uma vida regrada ao luxo? E trocam Deus por um filho, por uma filha, por uma mulher ou por um homem? Como Adão também trocou. E o peso da troca foi dizer: a morte vai
vai chegar. O homem não ia morrer. Não foram feitos para morrer. Foram feitos para viver eternamente no paraíso, sem pragas, sem doença, sem tristezas, sem fardo, canseira, fadiga, sem trabalho. Mas por causa da desobediência, Deus deu uma regra. Glória ao nome do Senhor. Por causa da desobediência, o Senhor Deus, que visitava todos os dias o jardim, chegou naquele lugar. E quando chegou naquele lugar, Adão não apareceu como sempre aparecia. Se escondeu. Porque o homem, quando deve, se esconde. Está escondido da presença de Deus. Ele corre para os quatro cantos da terra, mas a palavra diz: se for para o mar, eu te acharei. Se debaixo da terra, eu te encontrarei. Se for por ar, eu também estarei lá. Ninguém foge da presença de Deus. Ele então perguntou a Adão: onde está? Ele disse: estou aqui escondido. Ué, mas se escondeu por quê? Comeste daquele fruto que eu lhe ordenei a não comer? Olha agora Adão, irmão. Olha, irmã, olha Adão. Adão, em vez de colocar a culpa nele, dizendo: Senhor, eu pequei, sou digno que o Senhor me amaldiçoe, eu que errei. Em vez dele colocar a culpa nele, ele jogou a culpa em Deus. Olha o que ele disse: foi a mulher que tu deste. Ele não pôs a culpa na mulher, colocou a culpa em Deus. A primeira coisa, quando o homem está sem Deus, ele desacredita do próprio Deus. Ele coloca a culpa dos teus problemas em Deus. A dificuldade da tua vida ele joga em Deus. Mas se Deus estivesse na minha vida, isso não ia acontecer. Mas se Deus realmente me amasse, você acha que ia tirar isso de mim? Hipócrita, maldoso. Posso pregar a palavra, irmão? Glória. Nós estamos acostumados com palavras que enchem o nosso ego. É o gigante vai cair, você vai vencer. O gigante cansou de cair e o povo não está vencendo nada. Porque ninguém está pregando mais a palavra de Deus. E a palavra verdadeira é essa: é conscientizar o homem do seu pecado e fazer ele entender que ele não é salvo por ele e nem por suas obras. Só somos salvos por Cristo. Neste momento, irmão, quando ele lança a culpa em Deus, foi a mulher que tu me deste, querendo dizer, enquanto eu estava sozinho aqui, eu não pequei, você viu? Você me deu essa mulher, olha o problema que trouxe. Aí agora Deus pergunta: mulher, por que fizeste isso? Foi a serpente. Novamente, ela já era metade. Ó, Adão é a inspiração de Deus, feito do barro. Esta mulher agora é metade de Adão e metade do pó da terra. Então agora ela pende a errar igual ou até pior do que Adão. Porque ela tem uma costela, tem traços, tem biotipo, biologias
do seu DNA, pertence a um homem que agora, em vez de assumir a culpa, jogou a culpa em Deus. Então você acha que ela seria diferente? Ela ia jogar a culpa em Deus também. Ela nunca ia dizer que foi ela que pecou. Ah, foi eu mesmo, Senhor. Ela me enganou, eu pequei, fiz Adão pecar também. Perdoa Adão, que nada. Ninguém tem o que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Cristo nos amou. Ninguém quer saber de amar ninguém não, irmão. Então o que ele fez? Ela disse, foi a serpente que me enganou, tirando dela da reta. Aí o Senhor olhou para a serpente, por que fizeste isso, serpente? E não esperou que ela respondesse. Disse logo para ela, a partir de agora tu rastejará com o teu ventre, a tua barriga no pó da terra. E a partir de agora colocarei inimizade entre você e a mulher vai pisar na tua cabeça com o calcanhar, e você ferirá a mulher ao calcanhar. Mulher, aumentarei a sua contração. Tem outras palavras, Bíblia traduzida diz conceição, outra diz contração, outra diz a dor de parto. É toda a mesma coisa, só mudou algumas tradução. Aumentarei, colocarei em ti dor no parto. E agora quando tiver filhos, sentirá dor. Quando falou isso para ela, agora veio também a sentença para Adão. Adão, agora você comerá do suor do teu rosto, vai trabalhar e não vai ter nada mais de mão beijada, agora você vai suar para ter. Olha a consequência do pecado, irmão. Olha a consequência da desobediência. Naquele momento ele olha para a terra e diz, agora terra, está vendo as flores que está bonito? Produzirá espinho, dardos. E agora a última sentença. Vocês não vão ficar aqui no paraíso, tá? Vocês não vão ficar aqui no Jardim do Éden. Vão sair daqui para fora, porque aqui vocês não vão ficar. E é o que está acontecendo, estamos vivendo os dias da apostasia. Deus está escolhendo o seu povo na terra. Já está chegando os dias trabalhosos. Vai se manifestar muitas coisas tenebrosas daqui para frente. Tem uma data limite de 2026 a 2030, que está para acontecer bilhões de coisas extraordinárias. E agora, irmã, e agora, irmão, vamos ver quem que vai ser igual a Adão. Olha o tanto de Adão que está desobedecendo. Olha o tanto de Adão que está de verde e amarelo, sentado na frente de uma imagem, gritando, pulando, comendo, se divertindo, esquecendo de estar visitando o teu Deus, em oração, buscando o Senhor. Olha o tanto de Adão que estão se reunindo para poder cuidar e cultivar da tua família, com tudo desta terra. Mas agora, chegamos no ponto da palavra que a salvação é pela graça. Então, desde Adão que saiu do Jardim do Éden, do paraíso do bem bom, Deus reservou para a humanidade uma maldição eterna. O homem foi feito para viver e depois de Adão para morrer. Quando chegou em Moisés, ele disse, Matusalém viveu 969 anos, mas quando chegou em Moisés, ele disse, passou de 70 a 80 anos em enfado, canseira e fadiga. Diminuiu de uma vida eterna para 969 anos com Matusalém, depois para 80 anos na época de Moisés,
E agora diminuiu para que o homem não vivesse mais. Então os irmãos que estão aqui, principalmente meu pai, irmão Crispim, que passou dos 80 anos, já está hiper feliz de ter vivido tanto, e quantos que não chegarão, e não chegou e não vai chegar nessa idade. Mas cumpre na vida de vocês, irmãos e irmãs, como está em Salmos, que o manso terá boa longanimidade, herdarão a terra, tranquilidade, viverá 80, 90, chega a 100 anos. Teve um tio do meu pai, que é meu tio, de Maringá, viveu até 105 anos de idade. Por quê? Longanimidade, tranquilidade, não tem problema com ninguém. Então, irmão, Deus deu a ordem que o homem vivesse até 80 anos, e passando disso era enfado, canseiro e fadiga, e a morte já tem o número da sua senha, da minha senha. Já sabe a hora exata. Quantos irmãos que congregou conosco aqui e já foram embora, o Senhor já levou. Mas nós ainda estamos aqui, e se nós estamos aqui louvando ao Senhor, é porque a nossa senha ainda não chamou, mas nós estamos como aquele dia de Adão. Mas, irmão, quando chegou a vinda de Cristo, não o seu retorno, mas a vinda dele, quando ele veio à terra e morreu para nos dar a vida eterna, naquele momento ele pegou um cheque e pagou para Deus os nossos pecados, entregou para o próprio Deus e disse, mesmo eu sabendo que eles são teimosos, que eles são prepotentes, arrogantes, cheios de pecado, de falha, eu estou aqui dando a chance de, quando eles morrerem carnalmente, ser como Paulo falou, nós desta carne saltar para a vida eterna no céu. Nos deu a oportunidade, irmão e irmã, de viver com Deus e com Cristo e com o Espírito Santo eternamente. Aleluia! Então, irmã e irmão, não é as nossas obras que vão nos salvar, mas sim as obras de Cristo na tua redenção, que deu a tua própria vida para nos dar o direito da vida eterna com Deus. Mas então, irmão Isaías, não precisamos mais de ter obras, não, irmão, não estou pregando isso, eu estou pregando que as obras de Cristo agora florescem, nossas obras também. Então, se Cristo não mentiu, a igreja também não vai mentir. Se Cristo não pecou, a igreja também não vai pecar. Se o desejo de Cristo é estar na presença de Deus e não longe da tua casa, como Adão carnal, depois de ter pecado, se escondeu de Deus porque estava no pecado. Mas quem está no pecado não consegue se aproximar de Deus, mas quem não está no pecado consegue estar todos os domingos dando glória para Deus. Senhor, eu tenho prazer de estar na tua presença. Adão pecou, alamanaia, e foi embora da tua presença. Cristo morreu, ressuscitou, e ressuscitou eu junto com ele, e eu quero estar na tua presença. Dá glória a Deus quem está na presença dele agora. Aleluia! Os nossos desejos de estar aqui, irmão, é porque nós fomos ressuscitados dos mortos. Adão, quando pecou, correu da presença de Deus, se escondeu.
As igrejas esvaziaram, porque o povo pecou na presença de Deus, e estão escondido na calúnia. Aquele irmão rouba, aquele pecou, aquele está fazendo aquilo. Oh, irmão, olha para o teu defeito, para o teu pecado. Cristo não veio colocar ninguém de exemplo, Ele é o exemplo. Eu não vou mais naquela igreja por causa do irmão fulano, por causa do irmão ciclano. Você não vai porque você está debaixo da ordem do pecado. Você não vem aqui ou nenhuma outra igreja porque você se escondeu de Deus. Você tem medo do Senhor jogar na tua cara os teus pecados. Mas este Senhor que morreu por ti, Ele não joga na cara, Ele arranca o teu pecado e te dá vida eterna. Adão se escondeu, saiu correndo, e a maldição para toda a humanidade era a morte. Cristo morreu como homem, ressuscitou como Deus, como Cristo, e disse: todos os que creem em mim serão salvos. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê em Jesus Cristo e obedeceu o sacramento da palavra, que é o batismo, creu, foi batizado, será salvos. Então já criei, já batizei, agora não vou lá na igreja, não sirvo mais. As obras de Cristo têm que estar em você. Não é tuas obras, nem as minhas obras, para que nós não se gloriem e diga: eu, irmão Isaías, sou mais crente daqui entre vós. Eu oro 5 horas por dia, eu vou no monte, eu leio toda a Bíblia, conheço tudo a Bíblia, do Novo ao Velho Testamento. Olha o tanto de glamour que o irmão Isaías tem. Rejeitado a cada olhar. Agora vem aquele publicano, pecador, se ajoelhou diante do templo de Deus, baixou a cabeça e falou: me perdoa, Senhor, eu sou pobre, nu, pecador, não faço nada disso do que esse irmão Isaías falou, me perdoa. O Senhor disse: é você que será salvo. Entendeu que a tua meritocracia não convence o perdão de Deus? Mas a tua humildade chega no coração de Deus. Glória ao nome do Senhor. O ladrão da cruz, condenado à morte, Dimas, com os braços abertos, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Naquele momento ele falou: eu tenho todos os pecados, o Senhor pode me condenar, aleluia, eu não sirvo nem para amarrar as alpacas dos pés, eu não sirvo para nada, sou um pobre, nu, pecador, tu tem direito de me condenar, mas eu te peço uma coisa, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Glória ao Senhor. Neste momento se cumpre a palavra que está escrito, que aleluia, todos têm os seus ninhos e os seus covios, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a tua cabeça. Estava agonizando na cruz, mas naquele momento deu uma olhada de lado, o sangue escorrendo no teu rosto, a coroa de espinho te maltratando, aleluia, os cravos te sugando, aleluia, todo ele se comprimido. Naquele momento, a boca de quem veio dar o perdão diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Glória ao nome do Senhor. Oh irmão, oh irmã, o arrebatamento da igreja está à porta, e nós já estamos contados no número das 10 virgens. 10 eram loucas, 5
5 eram loucas e 5 eram prudentes. As 5 loucas, bendito Senhor, abandonaram as coisas do Senhor, deixaram o seu azeite de lado, esperava que uma hora dava certo, quando chegar no dia eu vou correndo. Mas as 5 prudentes guardou o azeite, as 5 prudentes guardou a fé, guardou a comunhão, a permanência em Deus. Nós já estamos vivendo dias da apostasia e todas são crentes, todas são virgens, mas 5 delas, dizendo o número 50%, já deixaram de abandonar o Senhor e se esconderam igual Abraão se esconderam, se abandonaram da presença de Deus, já não cantam mais, já não dão glória, já não oram, não vão no movimento de oração, não vai numa vigília, não vai na comunhão de uma oração, bendito, já não canta mais de dia, de tarde, de noite, já não apresenta mais numa oração, acabou a vida espiritual dela, está ali com, bendito, seu cântaro, mas não tem azeite, aleluia, bendito, está com artefato, mas não tem azeite, perdeu a fé, tem Bíblia, mas não lê, tem joelho, mas não ora, aleluia, fala de Deus, mas não sente mais, não conhece mais o Senhor, mas as outras 5 ainda estão na comunhão, o culto é domingo, não vou perder, mas está frio, eu vou estar lá, está chovendo, eu também estou, glória ao nome do Senhor, eu vou estar na presença de Deus, porque Ele me deu o direito de viver, eternamente. Então, por enquanto, eu vou estar aqui na tua presença. Ele vem, Ele visita, Ele passa, Ele canta, Ele faz o sobrenatural na minha vida. Então não vou abandonar esta comunhão. Estou com meu instrumento, eu vou tocar. Estou no órgão, vou tocar. Eu estou com cântico na boca, vou cantar. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho a palavra, a profecia. Eu atendo o pobre, eu atendo na porta, eu atendo o atendimento do culto, eu abraço quem precisa de ouvir uma palavra, eu evangelizo, eu faço visita, porque eu estou na presença de Deus. É o dia após o outro dia, aleluia, o esposo está chegando, e todos os que estão feitos, bendito o Senhor, as 5 que não são prudentes, as 5 tolas, as 5 loucas, já abandonou. Para que igreja? Para que está no meio do povo? Para que ouvir palavra? Não acredito em nada disso mais, mas as prudentes ainda estão na comunhão. Fala, Senhor, fala com o teu servo, ouve, eu estou aqui na comunhão. O mundo pode descrer, eu creio, pode virar teu, eu estou na tua presença. Pode o mundo desistir, eu não desisto, eu estou aqui, eu creio na palavra. Glória ao nome do Senhor. Que esta palavra atravessa o Brasil, a terra, a África, aonde alguém clamar a palavra, ama, Pai, esta palavra possa abraçar alguém agora, a vitamina espiritual possa chegar na alma, na carne, na veia, e possa receber um abraço da parte de Deus. Que esta palavra arranca da sepultura, quebra todo artimanha de diabo e destrói a fragilidade, colocando fortaleza. Receba a fortaleza desta palavra, receba o amor de Deus, o cântico de Deus, a linguagem de Deus, o alarido no céu na tua alma. Nada para, nada te embarga, nada desiste, porque a salvação é pela fé. Você tem fé, então será salvo, dá glória, ainda que muitos que andaram com você não crê mais. O importante é que você crê, dá glória a Deus. Pode parar quem tiver que parar, está de pé. Pode abandonar quem quiser abandonar, está de pé. Dá glória. Lamanaia, Jesus, estamos de pé na presença de Deus e nós sabemos os nossos pecados, Deus também conhece, e por conhecer, Ele te diz: não jogue a culpa do teu pecado em ninguém, nem no próprio Deus, coloque em você: Senhor, sou eu mesmo, eu sou o pecador, me perdoa por ser tão errante. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas e eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.